Ó, se fendesses os céus! O que a palavra nos fala acerca do céu? Quem dera abrisses os céus e descesses. Isaías 64:1. Isso mostra um acesso interrompido, um portal fechado, e ao mesmo tempo a persistência do profeta em bater para que se abra. O Éden, o jardim de Deus, o Monte Santo do Senhor, era esse lugar de portas abertas, de proximidade, intimidade e comunhão. Contudo, por conta do pecado, o Senhor Deus expulsou a humanidade do jardim. E depois ainda colocou querubins com uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. A condenação pela rebelião resultou numa separação. O Monte Santo do Senhor continua sendo sua habitação, seu santuário celeste nas alturas. Se investigarmos na palavra, vamos perceber que Sião representa não só a morada celeste, o céu, mas também um monte em Jerusalém, historicamente associado ao monte do templo, e às vezes se refere à própria cidade de Jerusalém, não se limitando apenas a um monte. Somando esses aspectos, o Monte Sião seria o lugar onde se reconecta o que havia sido desconectado, uma interseção. Assim era o templo, com fortes aspectos que arremetiam ao Éden. Ali o homem voltava a ter acesso à presença de Deus. Ao longo da história, podemos perceber os intentos humanos em restabelecer essa conexão perdida. Nimrod parece ter tido o plano perfeito para isso. Ele disse: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Temos que lembrar que antes eles tinham passado por um dilúvio, um juízo, e parece que ele não tinha percebido que essa condenação veio pela rebelião, pelo orgulho. E justamente fundamentado no orgulho de ter um nome, uma fama, ele ergue essa obra monumental, achando que poderia agir contra a vontade de Deus, não se espalhando pela terra. Bem, os homens não subiram até os céus, e nem se livraram do juízo de Deus, pois ele mesmo desceu para ver e os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Várias outras civilizações insistiram nesse formato e hoje não passam de ruínas. Os zigurates, com esse mesmo conceito da Torre de Babel, podem ser observados em muitas civilizações, não só antigas, mas também modernas. Lembre-se do que disse Nimrod: tocar o céu, e por que não, arranhar o céu. E até hoje ainda existe essa corrida alimentada pelo orgulho de estar no topo do mundo, de ter para si um nome famoso e glorioso sobre toda a terra. Quem aqui não gostaria de pelo menos ostentar uma selfie no pináculo de um desses edifícios? Ou até mesmo da janela de um foguete espacial? Essa necessidade de reconexão com os céus está longe de ser algo ruim, contudo existe uma forma correta, um único caminho. Jacó, enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor. Não era por construção humana, Deus simplesmente mostrou essa escada a Jacó. E se ela ainda existe, mostra o anseio de Deus em reconciliar, reconectar o homem consigo. Deus permitiu algumas pessoas contemplarem esse espaço celestial. A cidade de Deus, na carta aos Hebreus, era a esperança de Abraão. E o próprio Jesus fala que Abraão viu e se alegrou com a expectativa dessa reconexão entre Deus e os homens. Moisés, em cima do monte, viu o molde, o original, que serviu de referência para o tabernáculo, esse lugar onde Deus estaria entre os homens. Estevão viu os céus abertos, uma visão muito parecida com a de Betel, sem sequer ter empilhado nenhum tijolo. Paulo, bem, ele conhece alguém que não só viu, mas foi transportado ao terceiro céu, ao paraíso, imagine só. E por fim, João, em suas revelações, contempla essa cidade santa descendo do céu para a terra. E vocês se lembram da árvore da vida, que teve que contar com a guarda especial? Bem, ela está aí bem no meio do paraíso. Enfim, será na terra como no céu. Jesus prometeu àqueles que creem nele que veriam coisas maiores que os próprios sinais e prodígios que podemos testemunhar nessa caminhada. E essa coisa maior, muito superior, é o céu aberto, o Filho do Homem e seus anjos, e não só pelo simples fato de contemplar, mas enfim habitar.
Bem, mesmo que você ainda não tenha visto algo no nível das revelações que citamos, você terá grande sorte se ainda assim crer. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Cristo for revelado. Ele nos reconciliou, fez as pazes com Deus, se colocou como ponte nesse espaço de separação. Essa brecha foi tapada e por meio dele podemos chegar ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo.